Bom, gente, esse pitch vai ajudá-los a colocar conteúdo no nosso projeto. Conteúdo, o que é esse conteúdo, o que colocar é o currículo. Vocês vão começar a pensar no currículo. Tem uma coluna lá no nosso Canvas que tem lá projetos, habilidades, competências e habilidades, isso é conteúdo. Agora, como é que eu coloco conteúdo num projeto? Um projeto, vocês já perceberam até aqui, ele é uma situação-problema ou uma ideia. E essa situação-problema precisa de uma ideia. Pensa que vocês tiveram que fazer lá uma tempestade de ideias, pensar em 1000 coisas, deixar a mente fluir para conseguir ter ideias que viraram uma situação-problema, que foi a questão motivadora criada por cada grupo, certo? Com essa questão motivadora, com essa ideia, vocês começaram a encontrar alguns dilemas, né? O que eu faço com um jacaré? Eu faço bolsa, eu cuido do jacaré, o que eu faço com a vontade de quem quer a bolsa de couro de jacaré? E assim vocês começaram a pensar nos problemas que foram repertoriando a situação-problema. Só que para eu decidir se eu faço bolsa, se eu defendo o jacaré, eu preciso pensar no conteúdo. Eu preciso pensar na ideia desse projeto. E todo projeto vai contar uma história. Se todo projeto conta uma história, as histórias precisam de enredo. Esse enredo que vai dar esse mote da história, para que essa situação-problema seja bem planejada, vai ser criado a partir de conteúdos. Só que não é qualquer conteúdo que vai para o projeto. Precisa ser os conteúdos mais potentes. Aqueles que vão render boas histórias. Aqueles que vão fazer sujeitos que vão pilotar esses projetos, que vão viver esses projetos, decidirem pelo jacaré e não pela bolsa. Bom, vocês têm o poder na mão. O sabre de luz está na mão de vocês, porque o projeto está sendo criado por vocês. Então, vocês têm que pensar que tem um leque de conteúdo estruturante. Só que vocês estão com o sabre de luz, então vocês não vão precisar de pipoqueira. O sabre de luz faz pipoca. Ou seja, as boas ideias já estão em vocês. Não precisa pegar livro para repertoriar projeto. Precisa pensar até na sua própria história de vida como estudante. O que você gostava de estudar? O que um estudante de Fundamental 2 gosta? O que o estudante de Fundamental 1 gosta? O que o estudante de nono e médio gosta? Como é que é a vida deles? Como é que são essas pessoas? O que elas pensam? A moça do jacaré compra bolsa. E o estudante? Então, ao pensar nos conteúdos, não se desloquem das pessoas. Criem essas pessoas no processo de vocês. Porque vocês vão precisar trabalhar com as áreas de conhecimento para pôr conteúdo. E não com as disciplinas. Então, na escola que nós estudamos, nós pensávamos em geografia, em história, em matemática, em língua portuguesa. Não era assim? Só que se vocês começarem a buscar conteúdo, alguma coisa de matemática, alguma coisa de português, alguma coisa de ciências, vai virar uma forçação de barra e o projeto vai ficar lotado de conteúdo, lá naquele quadradinho das habilidades, e vai ficar chato, porque vocês vão se deslocar da história. A história, para ela ter boas ideias, vocês vão precisar reduzir. Pode ter no máximo 4 áreas, que são as 4 áreas de conhecimento. Mas vocês podem optar por 2, ou até por 1. Vai depender do quê? Da questão motivadora que vocês traçaram. Então, aquela questão motivadora que vocês traçaram lá no início da manhã, vai precisar orientar vocês para as áreas de conhecimento agora. E pensar nessas áreas de conhecimento, com quais vocês vão ficar, e dentro delas, com quais conhecimentos potentes para contar essa história a partir da sua questão motivadora. Então, se você escolheu linguagem, você pode escolher lá conteúdos da área de linguagem que vão te ajudar a pensar experiências em linguagem. Se você escolheu ciências da natureza, você vai escolher alguns conteúdos de ciências da natureza que vão te ajudar a contar uma história com ciências. Do que vai depender essa tua escolha? Da questão que vocês pensaram no grupo lá embaixo. E só tem essas 4 áreas para vocês buscarem. Não precisa ficar buscando por disciplina, certo? Bom, se vocês já entenderam que é preciso buscar quais são os conceitos estruturantes e potentes de cada área, me dá um exemplo disso, Célia. Afinal, eu não sei o que é um conteúdo estruturante, o que é um conteúdo potente. Então, vamos para o exemplo? Em humanas, por exemplo, em história, em filosofia, geografia, sociologia,
Tudo isso são ciências humanas. As ciências humanas trabalham com esses conceitos estruturantes. Quem quiser pode tirar foto. Transformação, tempo, espaço, natureza, lugar, região, território. A sua história precisa usar todos esses conceitos estruturantes? O que vocês acham? Não, você vai escolher. Eu vou contar uma história que está passando, eles precisam entender algo que aconteceu na região sudeste. Para isso, eles precisam entender o conceito de região. Então, eu tenho que pensar que vivência eu posso pôr para cuidar disso. Que habilidades eu vou usar para isso. Eu posso entender que eu quero que eles entendam que a região sudeste é um território, que tem semelhanças entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, que faz da região sudeste diferente da nordeste. Então, eu vou buscar como é que eu vou caracterizar isso. Eu vou estar trabalhando com o conceito de território. Eu posso trabalhar com o conceito de natureza, se eu vou trabalhar com meio ambiente, com energia, etc. O que é natureza? Que ideias eu faço para esses estudantes terem conteúdos de natureza, de paisagem, de respeito ao território, de identidade desse território? Ou seja, se você vai trabalhar ali no seu grupo, descubra primeiro quais são as áreas de especialidade das pessoas do seu grupo. Que conhecimento você pode trazer ali dentro do seu grupo dessas áreas para poder repertoriar as ideias de vocês. Não tem aqui nada muito específico. Não é para dar uma aula de geografia lá dentro. É para trabalhar a ideia de paisagem. Para quando o estudante viver a experiência de pensar uma região, venha uma imagem na cabeça dele. Porque quando eu falo para vocês em Europa, instantaneamente o cérebro de vocês está pintando a Torre Eiffel e algumas imagens da Europa. Não é isso? Quando eu falo em Estados Unidos, imediatamente vocês estão pintando a bandeira dos Estados Unidos, Nova York. O cérebro faz isso naturalmente, porque o conceito de paisagem foi bem trabalhado para vocês. Então, a ideia é que vocês levem para os projetos esses conceitos grandes. Eles é que vão aparecer lá nas habilidades que vocês vão redigir ou buscar da base. Lembrando que a base está na internet, né, gente? E pode usar a internet, né? Como vocês vão colocar esses conteúdos potentes no projeto? Tá legal, Célia, agora eu já sei quais são os conteúdos potentes, eu já sei que eu não vou pegar todos os conteúdos, eu já sei que eu não vou pensar por disciplina, que eu vou pensar por área. Se vocês vão pensar por área, se vocês vão procurar quais são os mais potentes, se vocês já sabem que tem que reduzir, como é que vocês colocam isso dentro do projeto? Vocês vão dar um uso para esse conteúdo público ou cotidiano. O que é isso? O uso público é o que nós fazemos disso, é o que a sociedade faz. Então, o uso público da natureza é que a gente tem que usar, usufruir, contemplar, sem estragar. Agora, que uso cotidiano um adolescente de 13 anos faz da natureza? Com 13 anos eu paro para contemplar? Qual é o uso da natureza que uma criança de 13 anos faz? Pensando nos usos, é que vocês vão pensar nas vivências. Vocês têm que imaginar esse estudante daquela faixa etária, daquele segmento do seu tema, lá embaixo, para pensar na ideia, certo? Vamos olhar no detalhe isso? Trouxe uma questão de um projeto que o Elvira já fez. O tema era nos bastidores da notícia. E a questão motivadora daquele projeto era como podemos... Conhece essa estrutura? Vocês já passaram essa fase. Como podemos desenvolver nosso senso crítico para não sermos manipulados pela mídia? Esse foi um projeto que o Elvira já fez. Em que área está esse projeto? Humanas, linguagem. A gente tem certeza que ele não é de ciências da natureza, né? Tem certeza que ele não é de matemática, né? Pode ter alguma coisa lá no meio dessas áreas? Pode. Mas não serão vivências em função de resolver essa questão motivadora. As vivências que vão resolver essa questão motivadora são de humanas ou de linguagem. Tudo bem? Ou seja, quando vocês voltarem para a questão de vocês vão fazer isso que vocês fizeram agora. Quais são as áreas de conhecimento que vão resolver minha questão? Estou ainda no exemplo. Na aula de língua portuguesa, estuda-se o que é uma notícia, uma reportagem, até mesmo uma fake news. Isso é lá na aula de língua portuguesa. Em projeto, o que os estudantes vão estudar? Eles vão estudar a experiência de uma redação de jornal e da elaboração de manchetes e leads
por exemplo, com uma saída pedagógica. Isso é uma vivência, estou indo para lá. Quando os estudantes vão para uma saída pedagógica e nessa saída pedagógica eles entram numa redação de jornal e entendem como o jornalista faz isso, eles são jornalistas? Não, continuam sendo estudantes, certo? Então não é um uso cotidiano deles, porque normalmente estudantes de escola não escrevem manchetes. Eles podem escrever para uma situação, mas eu estou colocando um uso público para esse conteúdo. Eu estou pegando algo que é do mundo, que é da sociedade, que talvez eles até exerçam no futuro, e estou trazendo como vivência para dentro do meu projeto. Que uso poderia ser cotidiano? A experiência de uma brincadeira, fato ou fake, com notícias do repertório de um estudante. Se eu falo que vai ter show da Sandy Júnior e que eu tenho 10% dos ingressos gratuitos, e estou numa brincadeira de fato ou fake na sala de aula, Sandy Júnior é do repertório deles? Não. Obrigada, do nosso. Vou para outro exemplo. Eu vou pegar, fala alguma... BTS. Eu vou trazer vai ter um show de BTS, serve? Vai me corrigindo, ajuda, Danila. Vai ter um show de BTS no Morumbi e as primeiras 100 pessoas que estiverem na fila vão ganhar um ingresso gratuito. Fato ou fake? É uma experiência de uso cotidiano deles? Eles vão a shows, eles gostam de BTS. Então, nessa vivência, eu estou criando o conteúdo, trazendo com o uso cotidiano dos estudantes como vivência dentro de um projeto. Perceberam a diferença? Eu não estou dando aula expositiva para explicar o que é BTS. Eu não estou dando aula teórica para explicar o que é fato. Eu não estou dando aula teórica para abrir o jornal e explicar o que é notícia. Isso eu já fiz na aula de língua portuguesa, isso não são vocês que vão fazer hoje. São os outros professores que a gente tem que cuidar para que façam. Tá? Em projeto, vocês criam as experiências. Está claro esse exemplo? É isso que vocês vão fazer. Todo o conteúdo vai vir. Olha para a área de conhecimento, vê quais áreas de conhecimento têm a ver com a questão motivadora. Pense em situações do uso cotidiano e público de uma criança. E não fica só no uso cotidiano, dê uso público, porque eles têm que ir para a sociedade. E as situações problema requerem um olhar para a sociedade, para a periferia, para os problemas do bairro, para os problemas da cidade, para os problemas do Estado. Elas são amplas. Então, tenho que pensar em vivências de uso público. Eu não posso ficar só no uso cotidiano do estudante. Certo? Bom. Então, ponto de partida. Pensar numa situação problema. Ponto de chegada, dar um contexto cotidiano ou público. O ideal é que dê os dois, porque vocês têm que pensar em vivencias. Então é bom que tenha vivências de uso público, vivências de uso cotidiano, com conhecimentos das áreas de conhecimento que vocês trouxeram e que estão ligados à situação problema. Não pode se descolar da situação problema, não pode ser qualquer coisa. Ah, vou fazer tal coisa que vai ser legal. Isso te ajuda com a tua questão problema? Aí tem uma hora que tem uma vivência de ampliação. Você tem uma ideia muito legal de uso cotidiano bom ou de uso público bom, mas que não tem muita ligação direta, tem um espaço lá no Canvas que você pode colocá-la como vivência de ampliação. Converse com o pessoal que assistiu o pitch de vivência que vocês têm essa possibilidade. Beleza? Bom, o mais importante, se vocês conseguirem, congratulations, que vocês fizeram algo que a maioria dos educadores do país ainda não faz. Então, se vocês conseguirem fazer, a gente sai daqui hoje e toma 2 cervejas, uma por nós, outra por vocês, agradecendo este lindo momento do que vocês fizeram. Eu pulei uma imagem e queria fechar com ela, que é isso. É um momento que já está tão forte a tua ligação com o conhecimento, que você para de pensar e vive. Então, é isso. A ideia de fazer vivências dentro de um projeto é que para os estudantes do Elvira no 2º semestre, eles esqueçam que estão estudando, mas estudem muito, vivendo o conhecimento, misturado com ele. Beleza? Espero ter ajudado. Quero. Temos tempo, 5 minutos. Fala, Nina. Quando você mostrou o projeto da mídia,
Fica claro que é de uma área de humanas e de uma área de linguagem. Sim. Mas se eu tiver, por exemplo, a leitura de um gráfico, a leitura de alguma coisa de matemática dentro disso, ela entra como referência para essa vivência de ampliação? Pode ser, mas pensa e toma cuidado com o seguinte, a leitura de um gráfico, a leitura da Ana, já deve ter acontecido na aula de matemática. Ela não vai acontecer em projeto. Em projeto, eu vou usar a leitura de um gráfico, vou usar uma leitura de uma tabela para viver algo. Exemplo, eu vou usar o fato e o conhecimento que eu tenho de Excel, que eu já testei na aula de matemática, para controlar os gastos da minha viagem. Porque a experiência é viajar. A experiência criada é a simulação do orçamento de uma viagem. Exato. Não é para pegar o conteúdo e levar para dentro como uma sequência didática. É para levar o conteúdo integrado com a experiência. O que pode haver já uma conversa, já para os professores trabalharem dentro das suas aulas específicas, coisas que estão relacionadas. Isso é o que a gente quer chegar. Então, que chega uma hora que o projeto entregue para o professor da sala o que ele precisa. E o professor faça um plano de ensino que tenha um movimento de ida e volta. Né? Que aí todas as referências literárias movimento estão dialético. colocadas ali, não necessariamente precisam ser trabalhadas no projeto, mas já estão sendo trabalhadas em outras aulas do curso. A gente sente que vocês no Plus já fazem isso. Que já tem um movimento muito grande entre a aula que a Danila, professora, dá e a aula que a facilitadora Danila dá em projetos. É o que a gente quer chegar com esse passo. Se vocês conseguirem trazer bons conteúdos, necessariamente o professor vai ter que fazer essa volta. E quem vai fazer a facilitação de projetos vai ter que se comunicar com esse professor da sala de aula para ajudar com esse repertório. Eu acho que a gente chega nisso. O que mais? Sabe fazer? Sabe contar para o grupo? A questão motivadora de vocês está na cabeça de vocês agora. Dá para imaginar de que áreas elas são? Alguém quer contar a questão motivadora porque está na dúvida da área de conhecimento? Não? Tranquilo? Lugama? Entregue? O importante, gente, é você perceber assim, se a gente quer, se a escola vai para um modelo onde metade das aulas vão ser projeto, isso é um fato, todo mundo aqui já tem que saber disso, se não sabe, saibam. Eu vou ter que trabalhar uma parte na minha sala de aula e outra parte no projeto. Vamos lá para o que eu trabalho em sala de aula, que é conceitual, e como é que isso vai para o projeto para virar produto, para virar ação. Porque lá em 2021, metade da grade da escola é projeto. Então, como é que eu, professor de sala de aula, vou me comportar em relação a isso? E que tipo de conteúdo eu trabalho na aula e o que eu trabalho no projeto? Então, é essa provocação que vocês têm que fazer para eles. Gente, olha só. 2021, metade das aulas da Elvira vão ser projeto, tá? Sabendo disso, como é que a gente entende que a gente vai ter que trabalhar com projeto aqui? Não tem saída. Todo mundo que trabalha aqui vai ter que trabalhar com projeto. E o que vira aula de português, que nunca é aula aqui nessa escola mesmo, mas assim, o que vira conteúdo de português, de matemática, e o que vai para o projeto. E fazer esse exercício quando vocês voltarem para lá. Não adianta ficar colocando só socioemocional no projeto, porque senão vocês vão ficar sem aula para dar conteúdo. Não adianta não querer ser facilitador do projeto, porque senão vocês não vão poder trabalhar aqui. Porque metade das aulas vão ser projeto, se você não quer ser facilitador de projeto, você não pode dar aula aqui. Então, vocês precisam sair daqui com essa provocação. Quando a gente fala de currículo, é disso que a gente está falando. É chegar na mesa de vocês e falar isso, principalmente para os especialistas. E aí? Então, assim, o currículo está sendo desenhado pela CL nesse sentido. E todo mundo aqui precisa saber disso para quando chegar em 2021, não dizer que foi enganado. Nunca ninguém falou nada disso, não sei o que, mas a gente já está falando a verdade a partir de agora. Então, é essa provocação que vocês têm que fazer no grupo de vocês. Certo? Alce, só pensando, no nosso projeto a gente colocou que a ideia é chegar, como conscientizar a minha escola e a minha família sobre o acesso e o uso da água para uma criança da minha idade que vive na periferia. Só que a gente botou como conscientizar de forma empática. Que aí agora você falando, por exemplo, se eu falar como conscientizar,
só, né? Como podemos fazer com que eles se conscientizem, que a minha escola e minha família. Eu posso ir para matemática, né? Porque eu posso ir para um padrão posso chegar numa parte de gráfico e fazer comparações. Só que a partir do momento que aí eu coloco de forma empática, ele ele acaba funilando para humanas e linguagem. Seria isso? Porque aí se eu não botasse empático, ele poderia ir para matemática. Sim. Mas você pode usar matemática para criar empatia. Tem alguns dados que provocam enorme empatia. Quando eu olho para a renda per capita de Santos, onde eu moro, e penso no bairro Cotas, e tantas milhares de pessoas moram no bairro Cotas, como é que eu lido com isso? Então, como é que eu organizo esses dados em uma vivência para que, olhando para os dados, os estudantes se sensibilizem? E aí pensa na faixa etária. Então eu vou ter que, como professora, talvez eu não tenha que colocar, eu não vou por a tabela do Diese, mas eu vou pegar da tabela do Diese alguns dados, vou organizar de uma forma, numa ficha, num parágrafo, vou criar uma vivência que eu espalhe isso em fichas no chão, vou colocar uma música que faz pensar, vou passar um clipe. Que experiência eu vou criar para que a criança se sensibilize, inclusive com dados de conteúdo? Esse é o desafio, tem que vir conteúdo para dentro dessa experiência. Muitas vezes a experiência é super legal, mas não tem conteúdo nenhum. Eles têm que saber, têm que ter argumentos sólidos. Então eu tenho que pensar como é que eu trago esse conteúdo para a vivência. Enquanto você toma banho 3 vezes, 2 vezes no dia, quantas litros de água são gastos? Não, quantas vezes aquela criança pode tomar banho em uma semana, vamos supor assim, né? Exato. Em vez de você pensar quantos de litros de água eu gasto no meu banho, quantos litros de água tem à disposição lá na comunidade? E aí, quantos eu gasto no meu banho? Aí eu consigo fazer empatia. Mas como essa construção requer um raciocínio que talvez nessa faixa etária a criança não alcance, como é que eu faço para ajudá-la nisso? Que experiência eu desenho, costuro, planejo para que eu consiga ter uma vivência que ele dê conta de fazer isso? Vocês não vão para o detalhe, vocês não vão para o como, tá? Vocês vão só imaginar, bom, vai ter uma vivência que eu vou trazer dados para dentro e vai ter uma música que vai gerar uma comoção comparando a vida na comunidade, o uso da água na comunidade, o uso da água nos espaços urbanos, dos bairros de classe média alta. Ponto. O como é depois, aí é o detalhe que a gente vai fazer depois. Pensando nas vivências que a gente está escrevendo, e no que você está falando agora, qual o nível de detalhamento que a gente precisa fazer? Porque tem muita coisa que está implícito para a gente, para vocês que vão avaliar. Para nisso que eu falei para a Danila, não explica como. Não vai explicar como que você vai juntar os dados, como você vai fazer as fichas, que eu vou fazer em roda. Isso não põe. Você só vai contar o que você vai fazer. Eu vou fazer uma vivência que eu vou trazer dados de comparação da vida em tal lugar com a vida em tal lugar. Ponto. Tá bom? Bom trabalho. Obrigada.